Desse tema sofrimento, quando a gente fala desse tema sofrimento, para nossa mentalidade hoje, quando vem isso na nossa mente, a gente pensa em um tempo que a gente quer que passa rápido, né? Fala assim, não, essa questão de sofrimento a gente não gosta muito não, a gente quer que passa depressa. Mas a gente precisa ficar atento que Deus sempre permite que a gente sofra em alguma área quando Ele quer nos trazer um aprendizado. E o aprendizado é importante para que nós venhamos a amadurecer e crescer. E quando a gente estuda a Bíblia, reflete na palavra do Senhor, a gente vê que nós temos alguns personagens que passaram por esses momentos de sofrimento e essas experiências servem de modelo para nós aplicarmos a nossa vida, pessoas que passaram por situações muito mais difíceis que as nossas, às vezes passou por situações menos difíceis. Só que cada uma dessas situações, cada uma dessas experiências servem de modelo para os cristãos, para que nós venhamos passar por momentos de dificuldade, aprendermos e permanecermos firmes na fé, permanecermos firmes na nossa esperança em Cristo e nos mantermos íntegros. E dito isso, a gente vai meditar hoje em dois versículos do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, tá? Antes de meditar nesse versículo, eu quero falar um pouquinho sobre a história de Tiago, porque é interessante a história dele. Ele não acreditava que Jesus era o Cristo até o momento que ele se tornou o ressurreto, né? Depois que Jesus ressuscitou. Ele passou a vida toda vivendo com Jesus, acompanhando o dia a dia de Jesus, acompanhando o ministério de Jesus, e ele não acreditava que ele estava diante do Cristo ressurreto, daquele que veio para cumprir as profecias da velha aliança que os profetas profetizaram sobre ele, Moisés falou sobre ele, a palavra do Senhor falou sobre ele, só que ele não via Jesus como o Cristo. Alguns viam Jesus como um profeta, como um mestre, mas eles não conseguiam ver como o Cristo, o Filho de Deus que veio para morrer, para salvar pecadores. E depois que Jesus morreu e ressuscitou e ele se encontrou com Jesus, aí ele se tornou um discípulo, se tornou um seguidor de Cristo. E se a gente for ver o tom da carta de Tiago, a carta de Tiago é uma carta circular. Ela não é uma carta destinada a uma igreja específica. Ela é destinada a todos os santos, que pode ser lida em qualquer lugar. As outras cartas, por exemplo, cartas Efésios, carta aos Gálatas, tinham um destino específico. E essa carta, ela tem muitos ensinamentos práticos para a nossa vida cristã, para a nossa vida pessoal com Deus, como praticar o evangelho desse Cristo que veio, viveu aqui na terra, morreu, ressuscitou e subiu aos céus e nos deixou a promessa que voltaria. Aí ele começa dizendo no capítulo 1 de Tiago, no versículo 2 ao versículo 4: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vamos trabalhar esses dois versículos. Para o contexto de Tiago, lá, da igreja primitiva, ele pegar e falar, irmãos, considerem motivo de muita alegria, para eles isso estava ótimo, porque eles começaram, desde que o Jesus subiu aos céus e prometeu enviar o Espírito Santo, que teve aquelas pessoas que na festa de Pentecostes estavam ali reunidos esperando a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Quando o Espírito Santo veio, eles falaram em novas línguas e Pedro fez aquele discurso, aquela pregação e converteu 3.000 almas e começou a igreja primitiva. E a partir daquele momento os judeus começaram a perseguir os cristãos. Para aquele contexto, tudo bem, porque a igreja já nasceu sendo perseguida. E você vê vários relatos no livro de Atos dos Apóstolos que os cristãos eles se achavam indignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor.
E eles ficavam muito alegres quando eles eram perseguidos por causa do nome do Senhor. Ele era motivo de muito júbilo, motivo de muita alegria sofrer perseguição por causa da esperança da vida eterna, por causa da ressurreição dos mortos, que era a esperança viva que eles tinham. Para aquele contexto, Tiago falar é motivo de grande alegria, é motivo de alegria mesmo, porque lá eles viviam uma realidade bem pior que a nossa, uma realidade de perseguição. Tá vivo hoje, amanhã você não sabe se você vai para a cruz ou se você vai ser pendurado de cabeça para baixo, se vai ser esquartejado. Tinha diversas formas que os romanos faziam as execuções. Então, para aquele contexto, tudo bem. Agora, para a nossa mentalidade moderna, se você for levar essa mensagem, a pessoa fala, não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que evitar o sofrimento, né? Eu tenho que evitar o sofrimento, pare de sofrer, né? Essa que é a mensagem moderna, né? Só que as pessoas elas não entendem que existe um propósito nesse sofrimento. Porque aqui o apóstolo Tiago, ele fala claramente, as diversas provações produzem o quê? A prova da nossa fé. Quando a nossa fé é provada, ela produz perseverança. E a perseverança ela deve ter ação completa. Quer dizer, você tem que passar por todo o processo de provação para que venha a ser gerada a perseverança em você, para que você amadureça e que você se mantenha íntegro. Então é todo um processo que a gente precisa passar. Você se alegra por passar por provações, porque você sabe que a provação produz a prova da sua fé. A prova da fé vai produzir em você perseverança, e a perseverança vai te levar à maturidade, e você também terá a sua integridade intacta se você amadurecer. Então é todo um processo que nós precisamos passar para que o nosso caráter seja aprovado diante do Senhor. Porque a questão não é a conquista material. A conquista material, a provisão diária, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, o Senhor nos garante, o Senhor nos abençoa. O sol nasceu para justos e injustos. Então, se você trabalha, se você executa bem aquilo que você sabe, se você realiza aquilo que você nasceu para fazer, ou se você tem algum talento e você faz muito bem, você é recompensado por isso. Isso é uma lei natural. Mas, na questão da alma e do espírito, nós precisamos passar por esse processo que Deus deixou para os seus filhos. Nós precisamos passar por provações, porque a provação faz parte do processo de crescimento. Quando você passa por provações, algumas atitudes precisam ser deixadas de lado. Algumas atitudes infantis, algumas atitudes que fazem parte lá daquele primeiro amor, daquele começo da fé, já passam a ser desnecessárias. Você passa a tomar outras atitudes de acordo com aquilo que Deus vai te ensinando durante a caminhada. Você vai vendo que você está passando por um processo de crescimento. E no processo de crescimento você vai sofrer um pouquinho, né? Quando tem a metamorfose da borboleta, né? Da lagarta para borboleta, se pudesse entrevistar a lagarta, ela nunca imaginaria que ela seria uma borboleta, né? Eu falei, não, para mim tá bom ser lagarta aqui. Não, mas aí tem que crescer as asas, tem que passar por uma modificação, tem que mudar completamente a forma para que ela consiga voar. Da mesma forma acontece com a águia. Ela tem que subir, levar os filhotes lá no alto, e ela tem que pegar uma hora, ele tem que jogar os filhotes de lá para baixo. E se ele não voar, meu filho, já era. Não tem jeito. Se os filhotes da águia não voar, já era. É vida ou morte, entendeu? Então precisa haver esse processo de amadurecimento. Por isso que o apóstolo Tiago fala sobre isso. Fala, ó, nós precisamos ter motivo de alegria por passar por muitas provações, porque nós precisamos passar por esse momento para que nós venhamos amadurecer, nós precisamos chegar na maturidade, nós precisamos entender o que Deus está fazendo conosco, o que Ele está nos ensinando nesses momentos, se ligar naquilo que Deus está querendo nos mostrar nesses momentos, parar de ouvir a voz da cultura e do mundo, que às vezes está falando assim, não, você não precisa passar por isso. Às vezes o diabo fala, não, você não precisa passar por isso, você não precisa de cruz para chegar ao estado de glória diante do Pai. Faz a coisa mais fácil, vai por esse atalho aqui. Sai dessa direção, não precisa obedecer à vontade do Senhor. O diabo ele faz isso desde o Éden. Ele
tentou Eva, enganou Eva, falou que ela poderia ser igual a Deus, ele sabia que não podia, sabe que Deus é único. Ele enganou Eva e Eva influenciou Adão e os dois desobedeceram a Deus. E foram punidos por isso. A desobediência deles, o pecado diante de Deus, fez com que eles fossem expulsos do paraíso. E trouxe toda essa herança pecaminosa sobre a humanidade. Então nós precisamos seguir esse caminho que o Senhor deixou para nós. Porque esse caminho de provações, que às vezes vai nos levar a sofrer um pouco agora, que vai nos levar às vezes a ser desafiados a sair da nossa zona de conforto, a ser desafiados a deixar algumas atitudes que não fazem mais parte daquilo que Deus quer que você seja, daquilo que Deus quer que você se torne. Você precisa, coisas que você precisa deixar e outras atitudes que você precisa tomar, outras atitudes que você precisa tomar logo, mudar alguns hábitos, trabalhar a sua mentalidade mesmo, com aquilo que Deus está te mostrando claramente com as situações, que você precisa crescer, você precisa seguir nesse caminho, você precisa buscar esse caminho que Deus já estipulou para você. Às vezes você está passando por momentos de dificuldade e fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque você está crescendo. Você está passando por isso porque Deus quer que você amadureça. Você está passando por isso porque Deus quer que você seja íntegro e não te falte coisa alguma. No texto fala isso, que nós precisamos, que nós vamos alcançar um estado de maturidade e integridade. O amadurecimento faz parte do crescimento. Passar da fase de criança para a fase adulta. Passar daquela fase em que você pede apenas as coisas para Deus. Agora, quando você amadurece, você pode fazer coisas para Deus no reino do Senhor. Porque quando o filho é pequeno, o pai só fica gastando com ele, né? Investindo nele. Mas depois que ele cresce, o pai quer que ele desenvolva alguma coisa, né? Produza, né? Investir você a vida toda, agora produz alguma coisa. Dê frutos, né? Isso aí a gente vê claramente nos ensinos de Jesus. Parábola dos talentos. Deu talento, 1 talento para um, 3 para outro, 5 para outro. Voltou depois para prestar conta. Cadê os seus talentos? Quer dizer, produza. Frutifique naquilo que o Senhor te colocou. Você vai passar por momentos de provação, mas Deus te deu capacidade para passar por esses momentos e desenvolver as habilidades que Ele mesmo colocou em você, crescer o seu caráter, tornar-se mais semelhante a Cristo, né? Que a palavra do Senhor fala que nós temos que ser participantes dos sofrimentos de Cristo também, ou seja, se Cristo foi tentado, nós também seremos tentados. Se Cristo foi provado, nós também seremos provados. Isso faz parte desse processo de crescimento. Então, nós não podemos pedir para Deus nos tirar desse caminho. Porque esse é o caminho, é o único caminho que vai para o céu, é esse. O caminho que nós vamos seguir, a porta é estreita, o caminho é estreito. E nós precisamos seguir, nós precisamos continuar. O justo viverá pela fé e se ele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então, a nossa única alternativa viável é persistir, é continuar, é seguir nesse caminho da fé. A palavra do Senhor não fala que nós temos que ir correndo ou ir andando, nós temos que ir de acordo com as nossas passadas, de acordo com a força que o Espírito Santo gera em nós. Cada um tem o seu ritmo espiritual, cada um tem a sua caminhada cristã, tem as suas experiências, tem coisas muito particulares para com Deus, que Deus trata conosco de forma particular. Tem coisas que Ele trata como família, como corpo, mas tem muitas coisas que Ele trata conosco de forma particular. Porque tem áreas da nossa vida que Deus quer desenvolver em nós, que Ele precisa que nós passemos por tribulações, que nós passemos por provações, passemos por dificuldades, para que o nosso caráter venha a ser moldado, para que o nosso caráter venha a ser lapidado, para que realmente não só a imagem de Deus esteja em nós, mas a semelhança também. Porque a imagem é que significa que nós representamos a Deus, mas a semelhança quer dizer que nós agimos parecido com o nosso Pai.
Nós não somos iguais ao nosso Pai, mas aquilo que nós aprendemos com Ele, princípios, valores, né? Amor, justiça, misericórdia, né? Esses valores que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos imitar o Senhor, imitar o nosso Pai, que enviou Jesus para nos dar o exemplo, né? O exemplo prático do que é ser um ser humano perfeito, porque Jesus ele cumpriu toda a lei de Deus, né? Ele sabia qual era a intenção de Deus em dar a sua lei ao povo, e ele cumpriu toda essa lei, mostrou como era para fazer, como deve ser feito, para que nós possamos imitar o mais parecido. Porque o próprio Cristo diz que se nós amamos a Ele, nós guardamos os seus mandamentos. Então, se nós temos o Espírito Santo do Senhor, se nós temos Deus em nosso coração, nós seguimos nesse caminho, nós passamos por esses momentos de dificuldade, nós passamos por esses desafios, mas eles não serão para nós como empecilho, serão como oportunidades de crescimento. Cada vez que a nossa fé é provada, nós somos desafiados a crescer mais, nós somos desafiados a perseverar, a continuar nos caminhos do Senhor, a continuar nessa rota que nós sabemos que é a única na direção do propósito do Senhor. E é esse o desafio do Senhor para as nossas vidas, que nós continuemos, perseveremos, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E quais são as raízes, né, dessas pessoas, nós, outros irmãos aí no mundo, que passam por tantos momentos de dificuldade, passam por tantos desafios e permanecem firmes? O que faz com que eles permaneçam firmes? A palavra do Senhor tem uma resposta muito clara lá em Salmos capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto na estação própria e suas folhas não murcham. Tudo o que fizer prosperará. Então, quando você está firmado na palavra do Senhor, quando você medita na lei do Senhor, se você foi gerado do Espírito Santo, você tem essa capacidade de permanecer. Porque quem não tem vida no Espírito, ele não consegue permanecer no caminho do Senhor. Porque precisa ter força para permanecer nos caminhos do Senhor. Precisa ter força espiritual para você vencer os desafios. Porque nós vamos ser tentados em algumas áreas, seremos provados em outras áreas, e nós vamos permanecer. Cada pessoa tem uma área específica que ela precisa resolver na sua vida. Cada pessoa tem uma fraqueza, tem uma dificuldade, que Deus quer que você aperfeiçoe, que você vença essa dificuldade, que você supere esse problema. Cada um especificamente sabe qual é a área que mais precisa da graça do Senhor, precisa mais da ação do Espírito Santo na sua vida. Então você precisa estar meditando na lei do Senhor. Você precisa estar buscando o Senhor todos os dias, fazendo como o salmista Davi fala aqui no Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Porque se você foi gerado no Espírito, você está plantado lá junto com as ribeiras de água, então a sua integridade espiritual ela é garantida pelos rios de Deus. Porque se você é uma árvore plantada aos ribeiros de água, nunca vai faltar água para você, em águas correntes, né? Se você é firmado na palavra do Senhor, isso não vai ser problema. Porque o seu modelo de vida está na palavra do Senhor. Então, se você medita na palavra do Senhor, você sabe o que você tem que fazer. E você sabe o que você não deve fazer também. Então, isso não se torna obrigação. Se torna algo natural. A ação do Espírito Santo em você. Nós já estudamos aqui os frutos do Espírito. O Espírito Santo produz o quê? O fruto, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade. Então, se rios de águas vivas fluem do nosso interior, então as características que o Espírito Santo quer que nós desenvolvamos, ele já nos deu através do seu Espírito. Ele já nos deu, ele só precisa que nós venhamos desenvolver. Ele já plantou em nós, ele já semeou em nós a sua palavra. Então o nosso maior desafio é desenvolver, é amadurecer na fé, é manter a nossa integridade na presença do Senhor. E essa é a única forma de nós permanecermos
firmes, íntegros na presença do Senhor, amadurecer, para que de glória em glória nós sejamos renovados à imagem e semelhança do Senhor. Então, cada vez mais que nós venhamos buscar o Senhor para que as respostas para os dilemas da nossa vida, cada um tem um dilema, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma interrogação que ninguém nunca respondeu, que ele sempre pergunta para Deus. Essas respostas, você vai ter a resposta, vai ter a sua dúvida sanada no seu relacionamento com o Senhor. Porque nós sabemos que o sofrimento ele serve para aperfeiçoar o nosso caráter, para que nós venhamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa vida cristã e permanecer fiel até o fim, para que nós venhamos realmente perseverar até o fim, para que nós venhamos ser os santos escolhidos do Senhor que perseveram até o fim. Porque aqueles que perseveram até o fim serão salvos e receberão a coroa de vida. Que essa palavra realmente venha estar cravada no nosso coração, que nós venhamos não abrir mão daquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor já nos garantiu, e que nós venhamos ter por motivo de muita alegria passar por provações. Porque cada vez que somos provados, é para que o talento, o dom que o Senhor colocou dentro de nós venha a ser aperfeiçoado. Porque se nós estamos plantados junto a ribeiros de águas, se nós meditamos na lei do Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos para permanecer na sua presença. Amém? Amém.